Vamos a João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Vamos concentrar mais no 10 até o 13, mas eu quero ler o contexto. Então, João 1 em diante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, no caso João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, esse é o versículo-chave do que eu quero falar hoje. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essas palavras lidas caiam nos corações, vêm diretamente do Teu Espírito Santo, e que as palavras que eu vou usar, que espero poder dizer que vêm do Espírito Santo, apesar de não da maneira como esta de João, do evangelista João, estas vieram inspiradas, e as minhas não têm esta garantia de inerrância, como a Bíblia tem. Mas espero que o teu servo esteja iluminado pelo teu Espírito Santo ao falar, e os presentes também estejam iluminados pelo mesmo Espírito Santo, para que as palavras cheguem fundo nos corações e sejam filtradas e aplicadas à medida do que cada um necessita. Que Cristo seja louvado, que tu sejas louvado aqui entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez ninguém pensa de algo muito simples. Quando alguém diz, papai, e o outro diz, oi filho. Essa simples troca de frases, essa simples atitude do pai para o filho e do filho para o pai, talvez poucos se deem conta do tamanho do privilégio de alguém ter um homem para dizer, pai. Isso aí daria, acho que, um livro. Claro que poucas pessoas, algumas pessoas não têm esse privilégio, são exceções lamentáveis por motivos diversos. Mas eu prefiro concentrar na grande maioria que tem esse privilégio, teve esse privilégio de saber quem é seu pai, conhecer o seu pai, e dizer pai, e o outro dizer o pai, ao dizer oi filho, se ele parar para pensar no privilégio de ser chamado de pai, e de ele próprio ter o privilégio de ter alguém, um menino, uma menina, um homem, uma moça, um rapaz, um homem, uma mulher,
em que ele possa dizer: oi filho, oi filha. É muito privilégio nosso. E isso em termos humanos, porque as relações vão terminar nesta vida, pelo menos da maneira como nós as conhecemos, relações familiares. No céu não se casa nem se dá em casamento. Então, podemos afirmar que a relação marital, marido-mulher, não vai haver no céu. Jesus afirmou isso clarissimamente. Então, não deixa de ser um pouco precário este privilégio que nós temos, como muitas coisas que nós temos nesta vida, quase todas, são precárias no sentido de frágeis, provisórias, temporais, a não ser as que são de valor eterno. Mas essa de poder chamar alguém de pai e o outro de filho, é para cá, só. Vai terminar. Alguns já terminaram, alguns que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos, essa parte já passou. Mas aí vem a Bíblia e fala de um outro pai. Fala de um pai celeste. Fala de um pai eterno. Fala de um pai que não vai deixar de ser pai mais nunca. E aí deveria levantar muito a atenção das pessoas, dizer: opa, se é bom ter o meu pai aqui na terra, se é bom chamá-lo de pai, ou foi bom se ele já partiu, eu tenho interesse em saber como é que um ser humano faz para olhar para esse Deus eterno e dizer: ele é meu pai. E nem cabe muito bem a expressão, a palavra também. Ele é meu pai também, porque não há comparação. Há comparação, mas é tão grande a comparação que esse também fica bem miudinho. É meu pai também. Porque quando fala também, dá a ideia de uma semelhança. E há uma semelhança, mas é pequena. Já comecei dizendo que essa relação aqui na terra é rápida, fugaz. E a relação com este pai será eterna, não vai ter fim. Partindo do princípio de que você gosta do seu pai, que você ama seu pai, que você valoriza o seu pai, e que ele foi um bom pai, infelizmente nem todos são, mas partindo do princípio de que esse foi um bom pai aqui, então você sabe o que é o valor de ter um bom pai na terra. Poderia ser um excelente começo para se projetar isso e dizer: se esse pai na terra, que eu sei que era pecador, ou é pecador, fraco, frágil, imperfeito, se é tão bom tê-lo como pai, é tão especial essa relação, e vai se acabar a qualquer minuto, no momento que ele for, ou eu for. Muitas vezes o filho vai antes do pai. Eu quero esse pai, a quem eu vou chamar de pai, 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos. Aliás, sabendo a coisa, vamos esquecer esse negócio de ano, porque nem isso tem na eternidade. Não tem negócio de ano, não. É eternamente, pronto, o tempo todo, sem acabar. E é um pai que não vai morrer nunca. É um pai que é perfeito. É um pai que não tem pecado. É um pai que não comete erro. Eu quero esse pai. Então eu gostaria de ver com vocês como essa questão da pessoa dizer que é filho de Deus, ou filha de Deus, ou olhando de outra forma, quem pode dizer que Deus é o seu Pai Celeste? Tudo bem, vamos responder. Nessa pregação vamos tentar responder. Com base em quê? Na opinião pública, a voz do povo é a voz de Deus. Ou ditados infeliz. Tem alguns ditados populares que até que colam, são até bem feitos e coincidem com o que a Bíblia ensina, mas tem outros que são
péssimos, totalmente errados, que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas o pobre do mundo é tão perdido e cego e míope que não sabe discernir e acha que ditado popular tudo é bom, tudo é válido, tudo tem a sabedoria popular e tal. Cuidado com a tal da sabedoria popular. Então, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do diabo. Do povo perdido que se tornou esta raça humana, e que em sua grande maioria é perdida, como nós vamos ver inclusive aqui, é o contrário. Agora, se você quiser tirar uma parte desse povão de 8 bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, já quase 8, e alguns são crentes, são filhos de Deus e tal, e desses aí pode-se dizer que grande parte do que dizem é bom ouvir, porque está baseado na palavra de Deus, que não tem erro ainda vai. Mas não vá nesta onda da opinião pública. Inclusive, nesse aspecto, a opinião pública, os ditados populares, ensinam errado. Mais uma vez, já ouviram a expressão, que é isso, rapaz, eu também sou filho de Deus. Todo mundo já ouviu. Não, assim também, não faça comigo não, rapaz. Eu também sou filho de Deus. Ora, eu também sou filho de Deus? Como é que você diz algo assim? Com que autoridade você está dizendo isso aí? Não, porque é popular, é conhecido isso aí. O ser humano é um filho de Deus, isso é quase óbvio. A não ser que alguém não creia que existe Deus, é um ateu completo, mas eu não sou desses, eu creio em Deus. Ah, que coisa bonita, parabéns, pois é. Eu creio que existe um Deus criador, e eu sou filho dele, para a honra dele, claro, né? Tudo errado. Há um Deus criador? Ele tem filhos? Tem seres humanos a quem ele chama de filhos? Tem. A humanidade inteira? Não sei, vamos ver. Eu sei, mas nós vamos já ver. Então, não é na opinião pública, no que o povo pensa, que você vai basear um dado tão importante como esse, de dizer propriamente, Deus é meu Pai. É afirmação muito pesada. Se alguém chamar um homem de pai sem ele ser pai, vira uma ofensa. Já notou isso? Meu pai, que história é essa, rapaz? Não sou teu pai, não. Somos casados, eu tenho meus filhos. Não, mas eu fiz dizer que tu é meu pai. Peraí, é grave, vira crime esse negócio. Essa história é feia, é terrível. Tu é meu pai. Não, mas é fora do casamento, não é jurídico, DNA, é complicadíssimo, não é qualquer um que chega para você e diz, oi papai, que você vai aceitar. Não. Então, esse negócio de dizer que alguém é seu pai é muito sério, especialmente quando é alguém como Deus Todo-Poderoso, eterno, justo, reto, juiz, santo, maravilhoso, espetacular, amoroso, bondoso, mas santo e exigente com a sua santidade. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o povo para lá e vamos ver a sua opinião. O que você acha com relação se você pode dizer propriamente que é filho de Deus? Eu estou colocando propriamente porque você pode dizer que é filho desse computador, não pode? Alguém fora de si diz que é filho de um passarinho, que é filho das estrelas, pode dizer o que quiser. Então, alguém dizer que é filho de Deus, pode dizer à vontade, e curiosamente, Deus permite, na paciência, na misericórdia dele, porque ele podia simplesmente mandar o coração parar de bater, assim, tchum. Eu sou filho de Deus, tchum, para poder respeitar o Deus Criador Santo. Dizer que é meu filho, por quê? Por que você diz isso, que é meu filho, que eu sou seu pai? Veja lá de quem você está falando para poder dizer que é filho. Ok, pode parar. Tchum.
Mas ele deixa, vai pedir contas. Mas qualquer um pode dizer, as crianças, essa corre risco alto. Inclusive nas músicas, Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador. Espero que estejam lembrando constantemente para as crianças lá, que para poder cantar isso, tem que se converter. Não é porque o paizinho é crente, a mãezinha é crente, que a criancinha vai crescer dizendo meu Salvador, Deus é meu Salvador. Agora, se quiser dizer que Deus é seu Criador, pode dizer à vontade, você, os patos, os animais, as árvores, pode todo mundo cantar, como aliás o Salmo poeticamente diz, todo mundo cantando, louvando Deus como Criador, tudo bem. Mas chegar e dizer que Deus é meu Pai, ou Jesus é meu Salvador, olha, mas é importante a criança crescer com a noção correta e do que é poder dizer, Deus é meu Pai. Bom, então, sua opinião. Eu tenho minha opinião. Afinal de contas, eu nasci num lar cristão, se chama de cristão. Meus pais me ensinaram algumas coisas eu aceitei, outras não, mas eu cresci, li, e sou uma cidadã razoavelmente esclarecido. Então eu tenho minha própria opinião, respeitosa, cuidadosa, pensada, do que é esse negócio de ser filho de Deus, não ser filho de Deus. Então eu tenho a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Muito obrigado, mas não me interessa lhe ouvir. Pastor, é uma desconsideração. Quer dizer que o senhor, porque estuda e tal, agora o que o senhor vai dizer, vale. Negativo. O que o pastor Mauro acha sobre esse assunto, vale zero. Igual ao que você acha, vale zero. Porque você não entende assunto assim, que transcende a imaginação, a inteligência e a percepção humana. É algo que tem que ser revelado. Nós podemos olhar a criação e concluir, Paulo diz isso em Romanos 1, concluir que há um Deus poderoso, inteligente aí, que criou tudo isso. Sim, é razoável. Como seres humanos, concluímos isso. Mas concluir o que é um filho de Deus, a diferença entre ser uma criatura de Deus, ou filho de Deus, ou o que é ser filho de Deus, ninguém conclui por si só, não tem condições. Então, o que você pensa sobre o assunto não vale nada, com todo respeito. O que eu penso sobre o assunto não vale nada, com pouco respeito. Não interessa. Vamos ver o que Deus diz. Quem são seus filhos? Eu acho que já estraguei um pouco o prazer, porque eu já li a passagem. E leu? Li. Eu podia dizer, irmãos, está encerrado, Deus abençoe, está muito claro, e está, lá nesse texto que eu li, especialmente versículo 12 e 13, está claríssimo, paciência, uma criança de 15 anos vai entender isso aí, criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos vai entender isso aí, então eu vou sentar e vocês leiam aí, nunca mais diga que você é um filho de Deus, se você não está incluído em João 1, 12 e 13, ponto, amém? Sentou, acabou o culto, pronto. Estava dado o recado, porque está escrito claramente. O que Deus diz sobre poder dizer que Ele é Pai Celeste? Alguns pontos a observar até chegar nessa resposta. Mesmo rejeitado pela maioria do seu povo, Jesus foi recebido por alguns. Pastor, não estou entendendo bem. O senhor está falando de ser filho de Deus, de poder dizer que é filho de Deus. Agora mudou o assunto para a maneira como receberam Jesus. Uns receberam, outros rejeitaram. O que é que tem uma coisa a ver com a outra?
Se você tem essa pergunta em mente, parabéns, porque vale ouro, ouro em pó, esta aparentemente simples observação. O que tem a ver Jesus Cristo, a questão da vinda dele, do recebimento dele ou não, com o fato de ser filho de Deus? Ora. Foi João que fez esse texto, inspirado pelo Espírito Santo. Então, só isso já deve alertar um aspecto. Tem a ver alguma coisa com Jesus Cristo. O fato de poder dizer que Deus é meu Pai, pelo jeitão aqui, vai ter alguma coisa a ver com Jesus Cristo. Se você chegou a esta conclusão, parabéns, perfeito, porque é exatamente isto. Tem tudo a ver com o Senhor Jesus Cristo. Tudo. Gente, não é quase tudo, é tudo a ver com o Senhor Jesus Cristo. Não, eu pensei que tinha a ver, como eu disse, reconhecer que há um Deus criador, não ser ateu. Pois é, não tem não. Quer dizer, não tem só, claro que inclui reconhecer isso. Mesmo rejeitado pela maioria do seu povo, Jesus foi recebido por alguns. Dois grupos aqui, nós lemos no texto: os que desprezaram Jesus, a pessoa dele e a mensagem dele, e os que o aceitaram. Segunda observação, os dois grupos não seriam característica apenas dos judeus daquela época. O próprio Jesus deixou claro várias vezes que essa divisão seria uma constante em todos os povos do mundo. Todas as gerações dali em diante iriam fatalmente ser divididas em duas categorias. A humanidade inteira, independente do povo, da nação, do país, de qualquer coisa. Duas categorias. Os que rejeitaram Jesus Cristo e os que aceitaram Jesus Cristo em seus corações. Duas. Não são três, são duas. Mais adiante aqui em João 17, versículo 6, João 17, 6 a 9, na famosa oração sacerdotal de Jesus Cristo ao Pai. Imagina o tamanho do que está acontecendo aqui, o filho orando ao Pai em voz alta, chamando de Pai, 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 o tempo todo, várias vezes. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconheceram que as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. É impressionante como ele próprio faz uma divisão em duas partes. Eu oro pelos que me deste do mundo. Aí alguém pode pensar, não, é 100%, ele está falando de todos. Pode até pensar lá na primeira vez que ele falou. Mas agora ele deixa claríssimo. Eu rogo por esses que me deste do mundo. Não rogo pelo mundo. Não. É impressionante isso. Jesus não ora pelo mundo. Agora, pastor,
o senhor sabe que a palavra mundo tem vários significados na Bíblia e tal. Então, aqui pode ser no sentido da criação das árvores, dos animais, das pedras. Eles não oram aqui pela natureza e tal, deve ser. Não, é gente, aqui é ser humano, óbvio. Super óbvio que ele está dividindo a raça humana em duas partes. Primeira parte, que Deus deu essa parte para o Filho. Segunda parte, de seres humanos que Deus não deu para o Filho. Por esses ele roga, por esses ele não roga. Mais claro do que isso? Agora eu não vou mais fundo aqui para explicar o contexto e qualquer tipo de oração de Jesus Cristo nunca envolveu outras pessoas que não as eleitas e tal. Não é bem assim, entendeu? Devemos ter cuidado com as conclusões que vamos tirar daqui, que eu não vou trabalhar nisto. Não vou generalizar para toda e qualquer oração que Cristo fez ao Pai, e está incluído aqui esse aspecto, tem que ir com cuidado. Mas estou pisando em terreno firme naquilo que eu quero, é dizer, Cristo separou a humanidade em duas partes. Uns que Deus, o Pai, deu para ele e outros que Deus não deu. Infelizmente, inclusive, tem várias passagens aqui, mas não vou ler, mostrando que a grande maioria é os que são do mundo e que não aceitaram Cristo. A pequena minoria é que aceita Jesus Cristo, mas eu não vou ler as passagens. Claro que a nossa geração atual não é exceção. Por que haveria de ser exceção? Inclusive, Jesus previu que ia piorar até nos últimos tempos. Então, hoje, a grande maioria não aceita. Não foi escolhida pelo Pai para ser dada a Jesus Cristo. Basta, um país que se chama cristão, como o nosso, basta dar uma olhadinha no perfil moral, no perfil espiritual do povo, para saber se, de fato, vivem ou procuram levar muito a sério os padrões bíblicos de cristianismo, não os padrões romanos de cristianismo, mas os padrões bíblicos de cristianismo, que são bastante diferentes, especialmente nas coisas mais básicas. Algumas coisas iguais, outras coisas diferentes, e as diferentes são as que são as mais básicas. Muito bem. Terceira conclusão que a gente tira: só pode chamar propriamente Deus de Pai os do pequeno grupo que foi dado ao Pai, pelo Pai ao Filho, e que característica deste grupo é que recebeu Jesus Cristo. Então, a nossa pergunta começa agora a ser realmente respondida. Então, já percebemos que é completamente errônea a ideia de que todos são filhos de Deus, todos os seres humanos, no sentido de que todos são criaturas de Deus. Errado. Todos são criaturas? Sim, correto. Todos são filhos? Não. E seria muito interessante a gente ter uma explicação bíblica do que é receber Jesus. Um pode dizer uma coisa, outro pode dizer outra, mas João não deixou a mínima dúvida de maneira espetacular. Vamos lá, voltando para João 1, ele explica quem são os que receberam Jesus. No final do versículo 12, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, viu? João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber como, apóstolo João? A saber. Quando você vê a expressão dessa na Bíblia, abra os olhos, os ouvidos, o coração, a mente. A saber. Ou seja, quer dizer,
Lá vem uma explicação de algo que acabou de ser dito de uma maneira talvez não tão clara, mas agora vem clareza, ou pelo menos mais clareza, se não total, mas pelo menos em grande parte, vem uma explicação, a saber. Explica aí, João, para nós, pobres ignorantes, o que significa receber Jesus, a saber, aos que creem no seu nome. Então está claro, não é passar por um ritual chamado cristão nos primeiros dias de vida, não é frequentar alguma coisa, não é estar inscrito em alguma lista de membro ou de alguma coisa, não é dar dinheiro para uma instituição religiosa. Receber Jesus Cristo é crer no seu nome. Poder dizer que Deus é Pai tem a ver com Jesus Cristo. Primeira conclusão. E parece que esse tem a ver com... Parece não. Vai ficando claro que esse tem a ver... O que é receber Jesus Cristo. Ainda está um pouquinho obscuro. Aí fica mais claro que esse receber Jesus Cristo é crer no Senhor Jesus Cristo. Então, poder dizer que Deus é meu Pai tem a ver com eu poder dizer que creio em Jesus Cristo. Está certa a conclusão? Está. É isso mesmo. Puxa, eu nem pensei que tinha uma coisa a ver com a outra. Pois tem tudo a ver. Estão vendo uma opinião popular? Também sou filho de Deus. Como está longe da realidade bíblica? Longe, irmãos. Ainda tem um detalhe aqui, que esse crer, você vai para o dicionário, a primeira palavra talvez que tenha como sinônimo de crer é acreditar, que já é outra armadilha. Eu acredito em Jesus Cristo. Acredito. Inclusive, ontem eu fiz até um discurso sobre ele. Você fez um discurso sobre Jesus Cristo? Fiz, acredito nele. Agora eu critiquei um bocado. Tem gente que faz discurso. Você encomenda, a pessoa paga e ele faz um discurso. Tem gente assim. É profissão dele, escreve muito bem. Então você pede, ele faz um discurso sobre Jesus Cristo, a favor, contra. Pode dizer. Contra um político. Ele encontra motivos para criticar, para elogiar, para condenar, o que quiser, pode dizer. E vou dizer, mas é sincero, porque eu acredito que Jesus Cristo existiu perfeitamente. Eu até acredito nas coisas que a Bíblia diz dele. Você acredita que eu acredito? Que incrível, pois é. Mas você não acredita que ele ressuscitou? Acredito. Que ele ressuscitou? Sim, senhor. Muito bem. Mas que ele é Deus, você não acredita? Acredito também. Não, pastor, aí já está um crente perfeito. Tá não. Você quer um companheiro de crença? O diabo. O pastor tem umas coisas assim meio chocantes. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Está lá no livro de Tiago. Então, você quer um companheiro de crença em Jesus, em Deus, nas coisas de Deus? Os demônios. Eles estão vendo, inclusive lá, eles acreditam. Acreditar nunca foi sinônimo de receber o Senhor Jesus Cristo, no sentido que a Bíblia fala, de crer no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ter tempo para desenvolver isso, já quero caminhar para o encerramento. Mas saiba, meu amigo, e lembre-se, meu irmão, você sendo crente já conhece isso, mas quando fala em crer, o crer bíblico é um crer forte, pesado, denso. Ele inclui aceitação pessoal, inclui dependência, inclui obediência, inclui fidelidade, inclui confiança, inclui amor.
tudo isso poderia ser bem desenvolvido, cada termo desse, para explicar que faz parte do que nós chamamos de fé. Palavrinha desse tamanhozinho, de 2 letras. Fé. Então, ter fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé inclui a crença, no sentido de acreditar, claro que inclui. Até aí o demônio vai e parou aí. Ele não se submete, pelo menos espontânea vontade, se submete à força. Mas deixou um pouquinho livre e já faz estrago, já leva um mau pecado, já faz uma desgraça grande. Então, crer em Jesus Cristo é fundamental para alguém ser filho de Deus. Estou pulando alguns pontos. Os verdadeiros filhos de Deus são os que creem profundamente, com toda a sua alma, que Jesus Cristo é Deus eterno, se fez homem, como qualquer homem, com a exceção que não tinha pecado. Quando eu digo com qualquer homem, é para identificá-lo com a raça humana. Não foi parecido com o homem, ou um super-homem, alguém muito assim, angelical, naquele sentido de um homem quase angelical. Não, homem, como nós, mas sem pecado. Se ele não tinha pecado, não precisava morrer, que o que leva à morte é o pecado. Então ele não precisava morrer. Por que morreu? Porque ele se identificou com os pecadores, um plano eterno no seio da Trindade. E Deus o identificou como pecador, que sem ser, mas Deus aceitou essa identificação do seu Filho querido com o nosso pecado e o puniu duramente, impiedosamente. Deus puniu o seu próprio Filho na cruz. E ele sofreu fisicamente, moralmente, psicologicamente, espiritualmente, de toda a ordem. Morreu. Tornou-se mortal na sua natureza humana, não a divina, que isso é mistérios que vão acima da nossa compreensão. Mas morreu, ressuscitou, não poderia ser retido pela morte, como diz a Bíblia, sendo Deus também. Ressuscitou, voltou ao Pai, onde reassumiu toda a sua glória e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e está hoje ao lado do Pai, poderoso para salvar aqueles que creem em tudo que a Bíblia diz sobre ele, sendo o crer, nesse sentido que eu já expliquei, denso, ou seja, todo aquele que acredita mais, se submete mais, tudo aquilo que eu falei, obedece, ama, quer seguir, confessa-se diante dele e exerce esta fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o que pode ser realmente ser chamado de filho de Deus. E a afirmação de que Jesus morreu para pagar pelos pecados do mundo, ela é correta apenas até o ponto em que fala do alcance do sacrifício dele. Porque você, sendo uma pessoa inteligente, poderia argumentar: espera aí, então Jesus morreu por todos os homens, pagou pelos pecados com o sangue dele. Eu acredito nisso. Eu sou ser humano, estou salvo. Então eu posso chamar Deus de meu Pai, sim, porque Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Eu faço parte do mundo. Errado. E certo. Errado na parte que diz que ele morreu pelos pecados do mundo inteiro, no sentido que não há nacionalidade, não há sexo, não há
cor de pele, não há nenhuma condição que esteja fora, condição humana que esteja fora do alcance do poder dele. Segundo, o poder dele de salvação não é limitado a um certo número A, B ou C. Cabe todo aquele que enxerga, como eu falei, pela fé, enxerga tudo isso e se submete a Deus, pede perdão, se confessa pecador e aceita Cristo como seu Salvador. Cabe todo ser humano. Eu não sei se há 1 bilhão de crentes hoje vivos, ou 500 milhões, mas se fosse o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, e se hoje todos os seres humanos na Terra exercessem fé salvadora em Cristo, todos seriam salvos. Não ia chegar a um ponto de Deus dizer, acabou a cota. Meu filho, acabou a cota. O teu sangue foi suficiente para pagar apenas 4 bilhões pecados e apenas 4 bilhões de pessoas. Os outros estão fora da possibilidade de salvação, porque tu não alcançaste tanto, teu sangue não teve esse poder todo. Então é isso que significa que Jesus, ou um dos aspectos, morreu pelos pecados do mundo, é que todo aquele do mundo pode ser convidado, e venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele disse, e eu vos aliviarei. Mas Senhor, ele está falando com o americano, com o africano, com o brasileiro? Todos, se são 10 ou 20 ou 100, por isso é que nós podemos chegar para uma igreja e pode ter 200 pessoas, 2 mil, 20 mil, e dizer, todos os que querem Cristo, aceitem-no como Salvador, creiam, se arrependam, creiam nele, e vocês vão ser salvos. Então o número é ilimitado ao nosso ver. Quarto e penúltimo, mas já estou encerrando. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma briga boa entre os... Não é briga, mas uma discussão boa entre os teólogos, os estudiosos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse? Poder de ser feito... Está meio misterioso isso, não? Está. E nós não sabemos exatamente o que significa esse poder de ser feito. Porque, na realidade, para ser feito filho de Deus, não é nenhum exercício de poder inerente a nós, é nos dado fé, como eu disse, a pessoa crê, se arrepende diante de Deus, pede perdão e exerce essa fé em Cristo. Pronto. Mas o poder mesmo da pessoa não é o caso, mas está dizendo, Deus o poder. Então, há duas opiniões sobre o que significa este poder, mas é curioso. Uns acham que é a condição de autoridade. Alguém que é filho de Deus se tornou uma autoridade no sentido espiritual, no sentido de poder realmente alegar que é filho de Deus, que vai reinar com Cristo. Estamos vendo isso em Apocalipse, inclusive durante as noites e tudo. Então, é uma posição de autoridade ser um filho de Deus. Poderíamos falar bastante sobre isso, mas não vamos, mas seria uma explicação interessante. Outro acha que é o direito de reivindicar diante de Deus. Senhor, eu te peço isso. Por que você me pede isso? Porque eu sou teu filho. Eu sou teu filho. E eu quero. Claro, em nome de Cristo, de acordo com a tua vontade. Eu quero porque eu quero um carrão novo. Não é isso. Mas o crente tem direito. E Jesus Cristo disse, peçam o que vocês quiserem. E talvez será dado, é isso? Vos será dado. Claro que a gente tem que estudar o que pedir a esse, como pedir, as condições que a gente deve pedir. Tudo bem, a gente estuda isso aí depois. Mas está escrito lá. Meu discípulo pode pedir o que você quiser, que vai ser dado. Isso é poder. Um poder que, obviamente, vai ser exercido com cuidado diante do Pai, com humildade, repito, de acordo com a vontade soberana do Pai, mas vamos concordar, é muito poder.
chegar diante do Pai com o véu aberto, com o caminho aberto, como a Bíblia diz, chegar lá e dizer: meu Pai, diga meu filho, do jeito que eu comecei a pregação. Eu não vou dizer oi pai, oi filho, que eu gosto de ser bem mais formal quando falo da relação pai e filho. Não gosto muito da informalidade, alguns gostam, até exploram isso, mas cada um faz do seu jeito. Eu não gosto muito. Mas o aspecto de intimidade, isso eu faço questão de frisar o tempo todo. Porque não precisa misturar intimidade com informalidade. Em termos humanos, eu próprio tenho muita intimidade com meu pai, mas tem um nível de formalidade que ele é meu pai e sempre será, eu sou filho dele e sempre serei, e que há uma certa distância. Não posso confundir a pessoa dele com a pessoa de um irmão. É diferente. Abraço os dois, beijo os dois, quero muito bem os dois, mas é diferente. Então é nesse sentido. Voltando, é muito poder o crente chegar e dizer: meu pai querido, meu pai celeste. E o pai olhar e dizer assim: estou aqui, meu filho amado. Te tornei meu filho no momento em que eu te dei ao meu filho legítimo, unigênito, Jesus Cristo, e tu exerceste fé nele, e tu foste regenerado pelo Espírito Santo de Deus, tu se tornaste meu filho. Fale, diga, peça o que você quiser. É muito privilégio, é muito poder. E eu quero encerrar lembrando o que eu coloquei no começo, aproveitando agora para levar para os crentes o seguinte: quando chamar seu pai de pai, estando ele ainda vivo nesta terra ou não, e você sentir essa alegria de poder falar de seu pai, ou para ele próprio, pode até estar vivo no outro lado do mundo, não sei, mas quando você se referir ao seu pai, e tiver uma alegria, e tiver um prazer com isso, aplique e se lembre que esse prazer deve ser muito pequeno, modesto, comparado com o prazer, o gozo, o privilégio, e usando a palavra poder, de ser filho de Deus, propriamente, poder chamá-lo de meu pai. Se você não sente esse privilégio, não vibra com isso, não significa que você não seja filho, pode até ser, mas você não está usando o privilégio da comunhão com ele. Você pode ter 2 filhos, 2 irmãos, podem ter um excelente pai. E um curte o pai, é amigo do pai, vive junto com o pai, é louco pelo pai, e aproveita cada coisa boa do pai. E o outro não está nem muito aí, gosta, mas dia dos pais manda um e-mail e tal, não está muito aí. 2 irmãos, mesmo pai. Então eu admito que tenha crentes que podem chamar propriamente o Pai Celeste de meu pai. E ele aceita, porque é mesmo, em Cristo. Mas não, eu vou pensar nesse pai no céu. Por enquanto quero pensar nos meus imóveis. Quero pensar nas minhas coisas, quero pensar no meu casamento, quero pensar na minha profissão, quero pensar nos meus PhD, quero pensar nisso. Não, depois eu... E o outro aqui? Não, eu vou começar a usufruir deste pai que eu tenho, esse Pai Celeste, é agora! Eu não quero perder um minuto, já pedi muito no tempo da minha incredulidade. Acha pouco? Vivi 20 anos sem poder chamar Deus de meu pai, vivi 30, vivi 50, eu sei lá quantos anos você viveu, se for 2, é muito, que você viveu sem poder chamar Deus de pai, pois desde o momento que você foi tornado filho de Deus, aproveite, e não perca a oportunidade, lembre-se disso o tempo todinho, de poder dizer, eu me alegro, não é só que eu posso chamar Deus de meu pai, é que eu tenho muita alegria de poder dizer, meu Pai Celeste. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo
como eu pedi no começo, tenha nos iluminado a todos para o contato com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.